está embaixo. Ah, pode falar, pode. Adriana aqui. Bom dia a todos. Eu sou a Adriana, também sou servidora do Tribunal de Justiça. A minha formação é assistente social, infelizmente no momento não exerço a profissão. Eu tenho duas questões, Elisa. Diante da sua fala, qual a sua opinião, traçando um viés histórico do cenário das políticas para as pessoas com deficiências nos últimos 30, 40 anos, você acredita que as coisas, em alguns aspectos, evoluíram ou não? Qual a sua opinião a respeito? E mais uma questão. Nós sabemos que sempre houve principalmente em relação às pessoas com deficiência visual, as instituições, etc., sempre houve uma fragmentação, uma rivalidade, uma fragmentação de ações, né, de posicionamentos e tal, nos trabalhos das entidades. O que nós podemos fazer para que isso diminua, para fortalecer essa questão, para termos uma perspectiva mais positiva em relação a isso? E eu também quero aproveitar e parabenizar pelo trabalho que você faz no Instituto. E seria isso. Muito obrigada. Bom, o trabalho no Instituto não é meu, o trabalho é nosso. Tem um grupo lá que trabalha, que é um conjunto de pessoas lá dentro que se esforçam no dia a dia, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta e tal. A gente está... aquilo que eu disse, embora eu esteja na frente do Instituto, mas sem uma equipe, sem um grupo lá, a gente não andaria. De todo modo, agradeço a sua observação em relação ao Instituto. Em relação à questão dos últimos anos, é claro, Adriana, né? É claro que a gente teve conquista, a gente não pode também negar isso, né? A questão para nós, ou para mim pelo menos, é quando você começa a olhar assim, para possibilidades e limites, digamos assim. Então, se você olha para o conjunto da coisa, por exemplo, né, o que nós já avançamos em termos de tecnologia, mesmo na questão de produção de riqueza, mas daí uma riqueza que não se distribui, quando você olha mesmo para a questão dos direitos, não é pouca coisa você ter direitos civis e direitos políticos hoje assegurados para pessoas com deficiência, pelo menos para a sua grande maioria, salvo aqueles casos assim mais específicos, né, que dependem de tutela, inclusive alguma interdição judicial, coisa desse tipo. Mas a grande maioria das pessoas com deficiência, elas de fato conquistaram esse direito de cidadãos, né? Direitos civis, né? Direitos de, digamos assim, de ser dono da sua própria pessoa, né? É uma tese do Locke lá, um dos pais do liberalismo, que ele dizia: cada homem tem em si uma propriedade, e a esta ninguém tem direito senão ele mesmo, né? A pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente teve uma conquista importante. É verdade, nós temos, por exemplo, inscrito na Constituição de 1988, direitos importantes assim, no campo da assistência, da saúde, na educação, né, na questão do trabalho. Depois nós temos outras legislações que vieram, né, até chegar agora recentemente a Convenção da ONU, a aprovação da Convenção da ONU. Isso é resultado de muita luta também, de muita discussão, de muita conversa, de mobilização, de negociação. Chegar na lei brasileira da inclusão é uma das leis hoje uma das legislações hoje mais modernas, se você olhar para o mundo inteiro. Mas ela acaba sendo uma carta de boas intenções, digamos assim, né? Então,
Isso é uma conquista? É uma conquista, não pode se negar isso. O direito ao trabalho da pessoa com deficiência, o que está na lei lá, 8213, e vejam, na lei 8213, o aspecto mais importante, que os patrões, que as empresas sempre lutaram, estão conseguindo agora, ainda que não mudando a letra da lei, mas mudando daí, digamos assim, driblando, porque a lei fala, as empresas são obrigadas. E eles já queriam flexibilizar esse obrigado há muitos anos atrás, e a gente vem conseguindo resistir. Só que daí o que os empresários aí, as corporações dos empresários começaram a fazer? Começaram a encontrar maneiras de driblar essa questão da legislação aí, contratando pessoas e mandando para entidades de pessoas com deficiência, contratando, mandando ficar em casa, contratando, deixando no mais puro ostracismo lá dentro das empresas, e por aí vai. Então a lei tem um papel importante, a gente não pode negar isso. O que a gente precisa refletir é como tirar isso do papel, quer dizer, como traduzir todo esse arcabouço jurídico que a gente já tem a nosso favor em ação concreta. Como é que você traduz isso numa efetiva ação educacional, pensando aqui na inclusão educacional, né? E aí, Adriana, não tem outro jeito. Infelizmente, a história mostra isso. Há correlação na sociedade, que a gente chama de correlação de forças. Né? Você tem interesses diversos na sociedade. De um lado, você tem os interesses das empresas que não querem contratar. E uma coisa interessante, né? Voltando aqui na questão das empresas, hoje elas são um pouco mais honestas, até eu diria, porque elas já admitem, assim, de forma mais escancarada, que a pessoa com deficiência é improdutiva mesmo. Um tempo atrás, eu acho que elas tinham um discurso até um pouco mais velado, assim, e tal. O grande mote ainda é a falta de qualificação. E a falta de qualificação é o discurso ideológico, não só para as pessoas com deficiência, né? Você tem 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, não com deficiência, pessoas no mercado geral. 13 milhões, em torno de 13 milhões mais ou menos de pessoas desempregadas, que poderiam estar no mercado ativo. Qual que é o... Não tem emprego para todo mundo. Não tem emprego para todo mundo. Você não tem emprego para todo mundo, vai para a competição, vai para o mercado, vai disputar no mercado. E daí essa lógica do mercado ela é perversa. Porque quando eu mando para o mercado, as oportunidades são as mesmas. Quais as oportunidades? Vai disputar no mercado. Só que uma coisa é você ir para o mercado tendo um determinado tipo de educação, um determinado tipo de trabalho, determinadas condições, de que família você vê e tal. Então as chances de você chegar, dependendo dessa trajetória de vida, da educação que você teve, são muito maiores do que aquelas pessoas que não tiveram, talvez outras e melhores oportunidades no campo da educação, estão menos preparadas e tal. Só que como a lei é do mercado, o mercado que regula tudo, vai tudo para o mercado, ponto. E aí, se você não consegue, o problema não é da sociedade, o problema não é do governo, o problema é seu que não consegue. O discurso mais perverso desta sociedade é quando você manda a conta para as costas do indivíduo. Olha, se a Adriana não consegue, se eu não consigo, se o Gilberto não consegue, se outras pessoas não conseguem, o problema é deles. As oportunidades estão aí, as chances são as mesmas. Abriu vaga lá, vai lá e se inscreva para a vaga. Só que você tem linha de corte. Hoje você pega empresas, por exemplo, está anunciando aí. Requisito número 1, ensino médio completo. Ora, se eu não tenho ensino médio completo, nem sequer eu posso ir lá e me inscrever para participar da concorrência. A vaga, não estou dizendo que a vaga é sua, estou dizendo o seguinte, você está excluído sequer da possibilidade de se inscrever para competir. Então você está eliminado sumariamente, né? Então, Adriano, nós temos conquista? Temos, elas são importantes, a gente precisa valorizar e reconhecer essas conquistas que a gente tem. O grande desafio é como sair
de onde nós estamos e continuar avançando. E aí a segunda questão que você colocou, como dar uma unidade para isso, esse fragmento, esse negócio. Aí, uma constatação, isso não é um problema nosso, só das pessoas com deficiência. Hoje há uma fragmentação geral em todas as categorias, em todos os setores da sociedade, para onde você olha. São poucas as entidades ainda de trabalhadores que conseguem manter uma certa organização e um certo poder de mobilização. Essa ofensiva também que o governo e os patrões fizeram para cima dos sindicatos, por exemplo. Estou dizendo que todo sindicato aqui é santo, que dirigente de sindicato é santo, longe disso, essa história eu já passei por isso na vida. Agora, esse movimento de você tirar dinheiro do sindicato, querer transformar todos os sindicatos em bandido, todos os dirigentes do sindicato em bandido, não sei o que, tem por trás de tudo isso uma intenção de enfraquecer os trabalhadores também, isso é claro, né? Nós, de uma ou de outra maneira, nós sempre tivemos uma dificuldade maior de nos organizar, nós, pessoas com deficiência, seja ela visual ou não, né? Isso está colocado para nós como um desafio, está colocado para nós como um desafio, mas eu diria que o nosso maior desafio, Adriano, acho que ele é assim, como é que nós nos juntamos, digamos assim, como pessoa com deficiência visual, mas não só como pessoa com deficiência visual, como é que nós nos juntamos, quer dizer, nós nos organizamos coletivamente, mas daí para somar com surdo, com outras deficiências, com outros segmentos de pessoas que também são excluídas da sociedade, com outros segmentos da sociedade que são explorados, porque se a gente não conseguir transformar isso numa força maior, o embate é pesado, pelo que a gente está vendo aí, o jogo é duro, e assim, olhando para a disputa eleitoral que está colocada agora, quando você olha para o cenário, no caso do Paraná, por exemplo, os candidatos que aí estão, que perspectiva você tem de mudanças com esses candidatos? Quando você olha para o cenário nacional, que perspectiva você tem de mudança com esses candidatos e com as propostas políticas que estão colocadas? Esse é o diálogo. Bom dia.